Olá, espero que estejam todos bem. Estou com muita disposição para continuar nosso trabalho. Hoje falaremos sobre interrogações sobre o Evangelho. Na verdade, o que é o Evangelho? O Evangelho traduzido quer dizer boas novas. O Evangelho também é a história da chegada de Cristo ao mundo. O Evangelho é a história da salvação. O Evangelho é a notícia do céu. O Evangelho é a declaração de um ser que foi morto em uma cruz para pagar as nossas dívidas. O Evangelho pode ser chamado a semeadura do bem. O Evangelho pode ser também a repreensão para o pecado em toda a sua grade, expulsar a mentira, o orgulho, a vaidade, a desonestidade, a falta de respeito, a hipocrisia, a ira, o desânimo, etc, etc. Como foi que Jesus pregou para a mulher samaritana? Não ser somente adorador, mas saber a quem adorar. Se você prestar atenção naquele diálogo com a mulher samaritana, ela começou a conversa chamando Jesus de judeu. Sendo tu judeu, como me pedes a mulher samaritana? Como pedes a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se davam. Mas Jesus foi conversando, e de repente ela chamou de Senhor, e de repente ela chamou de profeta, e de repente, no final da conversa, ela saiu dizendo que ele era o Messias. Olha que conversa, olha que sabedoria, olha que bênção. Isto significa o transferir do ser humano sem conhecimento para ser um discípulo pregador do Evangelho. Maravilha, não? Como ele pregou o Evangelho a Nicodemos? Nicodemos achou que Jesus era um bom mestre, e disse: eu vejo que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz isto que tu faz. Faz milagres, faz cura, aconselha, tem uma palavra de perdoar cada um, de inspirar, de proteger, de elevar, progredir e tudo mais. Mas bastou? Não. Nicodemos não entendeu que Jesus não só veio da parte de Deus, mas que ele era Deus. E aí Cristo falou o quê? Olha, Nicodemos, com esse teu conhecimento, tu não vai arranjar nada. Conhecimento não faz ninguém salvar-se. Ajuda? Ajuda muito. Mas você tem que conhecer e aceitar aquele que desceu do céu para levar os teus pecados. Isto é Evangelho. Transformação. Continuamos. Por que Jesus pregou o Evangelho para as pessoas que já eram inteligentes? Ele precisava dar mais uma lição. Como ele pregou o Evangelho a Paulo? Uma troca de conduta. A Bíblia diz que Paulo perseguia os cristãos e até chegou a matar alguns. Olha que tristeza. E ele era tão zeloso, mas o entendimento que ele teve foi este. E aí Jesus quis dar uma lição. O Senhor Jesus já tinha morrido, já tinha ido ao céu. Depois é que Paulo conheceu, foi encontrado por alguém, por uma voz. A voz era de quem? A voz diz que era Jesus. Jesus tem poder de falar lá do céu e a pessoa ouvir aqui na terra. Porque ele não estava aqui junto com Paulo em corpo presente. Não. Jesus subiu ao céu com um corpo maciço, puro, transformado. Não ia apodrecer? Não vai. Mas ele não poderia descer porque não era do seu programa. Descer aqui no mundo como ele fazia no Antigo Testamento. Vamos aprender bem essa lição. Quem falou, ali estava o Espírito Santo, os anjos, mas
a voz de Jesus penetrou nos seus ouvidos e Paulo viu o admirável. Ele viu algo anormal e logo obedeceu. E isso prova que Paulo não era mau completamente. Ele estava enganado. E aí Jesus mandou alguém ajudá-lo. E a voz iria continuar a dizer, em outras palavras, mas era isso: Paulo, não crendo como você, ninguém presta? Não é bem assim. Enquanto você diz, eu sou da igreja, eu sou da profecia, eu sou de Apolo, como foi que Paulo disse mais tarde, eu sou de Pedro. Não, você não é de ninguém, você é de Deus e precisa dele para ser transformado. Eu conheço, eu faço, eu. Aquele que não sabe ler, ergue os olhos ao céu e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. E muitas vezes isso basta. Não quer dizer que você vai cruzar o braço e dizer assim, eu estou salvo, não preciso ajudar mais ninguém. Não. Assim como você recebeu a notícia da salvação, você deve falar aos outros. Você deve ajudar aos outros. Você não pode ser egoísta. No céu não entra avarento nem egoísta. Como Jesus pregou o evangelho para a mulher adúltera? Aí foi mais rápido. Aí ele disse, vai e não peques mais. Saia do pecado. O pecado não pode acompanhar você. Se prepare para viver uma vida de pureza, porque esta é necessária no céu. E você tem que se preparar aqui na terra. Ninguém pense para trocar a sua natureza quando Jesus voltar, porque não vai ser útil e nem próspero. A natureza que você vai trocar quando Jesus voltar é essa carne que apodrece, é essa vida mortal. Isso vai ser trocada. Mas se você está acostumado a estar no erro, não espere para trocar quando Jesus voltar, porque não é progressivo. Você precisa se preparar antes. A vida aqui nesse mundo é um estágio para você preparar-se para o céu. Como Jesus pregou o evangelho a Zaqueu? Eu irei na tua casa. Interessante, Zaqueu não convidou Jesus para ir na sua casa, mas Jesus entende as intenções. E a Bíblia diz que Zaqueu ficou muito contente, muito contente. Para estas pessoas, Jesus aplica aquele verso, eu irei bater na tua porta, tu vais abrir, se você ouvir a minha voz, você vai abrir, vai ceiar comigo e eu com você. Lembre a continuação do verso, vou bater, que bom. Você vai ouvir, continua bom, mas você vai abrir a porta, isso é melhor. Você vai ouvir a minha voz, isso é ótimo. Você vai ceiar comigo, continua muito bom. Mas para ficar excelente, é eu que irei ceiar com você. Eu preciso ser o dono do teu coração. Para quê? Para indicar o lugar que você precisa ir e o lugar que você precisa desistir, abandonar, recuar. O Espírito Santo precisa ser o teu diretor, o teu mestre, o teu condutor, o fiscal de teus pecados e tua vida pecaminosa, para indicar a Jesus, o nosso advogado, e pedir o perdão. Isto é salvação, isto é o Evangelho. E a Pedro? Pedro, por um momento, mais fez. Ele se retirou dos planos de Deus e pôs o seu pensamento em outra coisa. Ele repreendeu Jesus quando este disse que ia morrer pela humanidade. Então, Pedro retirou-se dos planos de Deus. Lembram da história da Torre de Babel? E ainda a voz diz, eles estão unidos, eles vão até o fim, eles vão prosperar. Então, se o Senhor mandou socorro do céu e mandou acabar com aquele movimento, eles iam juntar o mundo inteiro a fazer pecado ali junto. O plano do Senhor era de espalhar-se pela terra.
Nós devemos entender os planos de Deus para a nossa vida. Isso é cumprir das profecias. O cumprimento das profecias precisa ser entendido na nossa vida. Se o Senhor mandou fazer um trabalho, e inclusive o Senhor manda todas as pessoas fazerem um trabalho no seu lar, o último grupo da profecia para o Evangelho nesse mundo é a família. Notem, o profeta falou de Elias, que Elias iria ter o poder de transformar os pais, conversão dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, diz o profeta. Para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição, está escrito em Malaquias, capítulo 5 e verso 5 e 6. O último capítulo do livro de Malaquias. Não estou bem lembrada agora. O último capítulo. Os últimos do Antigo Testamento. O último verso do Antigo Testamento é esse: para que eu não venha e fira a terra com maldição. E no Novo Testamento, com a pessoa de João Batista, é Lucas 1,17. Primeiro capítulo 17. Que ele diz a mesma palavra: a conversão dos pais aos filhos e a conversão dos filhos a seus pais. Olha só, primeiro os pais ensinam os filhos. Isso é lógico. Quando os filhos estiverem convertidos, eles vão ajudar os pais a recompensar a vida, a se organizar, porque sempre sobrou pecado, sempre sobrou talvez ira, alguma desobediência. Aí o filho vai ajudar e vai haver essa mútua explicação, consideração, estudo e ajuda de um ao outro. O pai ao filho, o filho ao seu pai. Isto é a profecia dos últimos dias. Nós não podemos retirar-nos das profecias de Deus, pois é o seu plano para cada ser humano nesta terra. Quem tiver família, que cuide dela. Quem tiver filho, que ampare ele. Quem tiver pai, que respeite ele. Mas também segundo a vontade de Deus. O princípio do céu deve ser introduzido na mente de cada ser humano. Isto é o Evangelho. E a última dessa historinha aqui, como foi pregado o Evangelho a Dorcas? Dorcas era uma senhora muito boa, muito prestativa, ajudava muitos pobres, e ela deve ter trabalhado demais e a depressão o venceu. Dorcas morreu. E as pessoas ficaram apavoradas, mandaram chamar Pedro. Olha quem é Pedro agora. É o mesmo? É aquele que negou Jesus 3 vezes? Pois é. Isso é transformação. Isso é evangelho. E Pedro veio, chamou Dorcas e Dorcas viveu. E continuou trabalhando. Sua história, seu conceito é o seguinte: Dorcas não pode morrer. Não agora. Claro que mais uns anos de vida, e aí Dorcas tinha completado o seu trabalho e Jesus a fê-la descansar. Que bênção, né? Que maravilha! Este é o conhecer do Evangelho. É isso que o Evangelho faz. E agora vamos em poesia. O que é o Evangelho? O Evangelho, em verdade, foi deixado ao pecador, que em toda fidelidade ele se firme com amor. O Evangelho é o poder que nos deixa em perfeição. Por ele tu vais vencer e adquirir salvação. Eu comparo o Evangelho com o mapa do viajor, para jovem e para velho, com mensagens e com louvor. É realmente um turismo andando no mundo inteiro, tirando o povo do abismo para ser cristão verdadeiro. O Evangelho povoa no caminho da verdade, com doutrinas sempre boas, deixando felicidade. Quem cuida é o Espírito Santo, que parece uma magia, um alô para cada canto, na mais bela simpatia. E relembra os mandamentos que precisam ser guardados, trazendo ensinamentos e perdão para os pecados. Senhor Deus, nos dá socorro, tem misericórdia de nós. Cada vale, cada morro precisa ouvir tua voz. Estamos em dias finais, precisamos anunciar:
neste mundo mais e mais, Jesus Cristo vai voltar. Prepara-te, ó Israel, para teres a vitória. Jesus quer povo fiel para morar em sua glória. Nós precisamos, como nunca, confessar os nossos pecados e entregar nossa vida na direção do Espírito Santo, que levará a Jesus nossa história negra, escura, e Ele a transformará em pureza para morarmos no céu. Obrigada e até a próxima.